Muito bem, pessoal. Vamos lá voltar aqui então ao nosso encontro para arrematar e fecharmos esse tema do procedimento sumaríssimo. Eu estava falando que chegamos à audiência e todas as provas deviam ser produzidas na mesma AIJ, né? E aí o juiz pode limitar ou excluir aquelas provas que ele considerar excessiva, impertinente ou protelatória, tá? Vamos lá, pessoal, artigo 82, que talvez seja o artigo mais importante da aula de hoje. Por favor, Matheus. A decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Muito bem, pessoal, vejam a distinção aqui, viu? Isso é importantíssimo. E como eu falei, talvez é o artigo mais importante da aula de hoje. No procedimento comum, ordinário ou sumário, contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe que recurso? Quem lembra? No procedimento comum, ordinário ou sumário, da decisão que não recebe a denúncia, cabe o quê? Quem lembra? E aí? É recurso em sentido estrito? Muito bem, Eric. Reze. Onde é que está isso, pessoal? Está no artigo 581, inciso 1 do CPP. Por favor, Eric, você aí, pode ler. Você que respondeu certo. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho de sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Então, vejam, o artigo 581 do CPP, inciso 1, diz que da decisão que não receber a denúncia ou a queixa, cabe reze. Mas no juizado especial criminal, portanto, no procedimento sumaríssimo, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, caberá o quê? Apelação. Atenção para isso, anotem, viu? Distinção básica. A sentença é igual, porque da sentença ou contra a sentença também cabe apelação, e isso aplica-se tanto ao procedimento comum ordinário sumário como no sumaríssimo. Sentença cabe, ou contra a sentença cabe apelação. Mas contra a decisão de não recebimento, que é a decisão de rejeição, né? Uma decisão que não recebe está rejeitando a denúncia ou a queixa. Dessa decisão, se no procedimento comum ordinário, nós temos Matheus ficou com ciúmes, né, da leitura. Vamos revezar aí para que vocês não tenham ciúmes aí, mas você ainda é o leitor oficial, viu, Matheus? O Eric é o seu suplente, é o vogal aqui na nossa turma, né? Muito bem. Entenderam, gente? Ficou clara essa dúvida aí? Nunca esqueçam disso, viu? Isso é importantíssimo. Primeiro lugar. Segundo lugar. Pessoal, o segundo grau de jurisdição do Juizado Especial Criminal não é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Porque, vejam, existe o Juizado Especial Criminal Estadual e existe o Juizado Especial Criminal Federal. Né? Existem crimes de menor potencial ofensivo de competência da Justiça Federal. Então, vejam, a segunda instância dos GCRIMs é o chamado colégio recursal, ou, como alguns preferem, ou alguns estados chamam, as turmas recursais. Tá? Então, uma apelação do GCRIM, ela não vai para um desembargador, por exemplo. Ela não vai para a Câmara Criminal do TJ. Ela não vai para uma turma do TRF. Ela vai para um colégio recursal, que é composto por quem? Aí volte aí para 82. E poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Ou seja, aqueles juízes de primeiro grau do juizado especial,
né, ou no primeiro grau de jurisdição geral, eles podem integrar o colégio recursal do juizado especial criminal. Ok? Feitas essas observações, voltemos lá para a 99. Muito bem. Qual é o prazo da apelação? Parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 82. Dessa vez, Matheus. O próximo é Eric de novo. Obrigado, professor, pela preferência. Brincadeira, Eric. Tamo junto aí, cara. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Atenção para esse prazo, viu, pessoal? Nos GCRIMs, o prazo da apelação é de 10 dias. E como vocês já sabem, no processo penal, o prazo é contado em dias corridos. Não tem aquela dos dias úteis lá do processo civil, não é? Do CPC. Esqueçam essa coisa de dias úteis no processo penal. Processo penal, qualquer que seja, procedimento comum, ordinário ou sumário, ou aqui no GCRIMs, procedimento comum sumaríssimo, o prazo é corrido. Conta-se sábado, domingo, feriado, etc. Bem? A partir da ciência da sentença pelo MP, pelo réu e seu defensor, e o recurso, diferentemente dos demais, não pode ser oral. O recurso é feito por petição escrita, onde constarão as razões, não é? E o pedido do recorrente. Em seguida, a parte recorrida. Imagine que essa sentença seja uma sentença absolutória. O Ministério Público tem 10 dias a partir da ciência que tomou para apelar e depois o advogado do acusado, né, do autor do fato, terá 10 dias para contrarrazões de apelação. Então, as duas peças são essas. Apelação e contrarrazões de apelação. Fundamento da apelação, artigo 82, parágrafos 1º e 2º, no caso das razões primeiro e das contrarrazões, parágrafo 2º da Lei 90/99. Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Muito bem. Para concluir nossa aula de hoje, né, pessoal, que contou com a qualificadíssima audiência de vocês e participação, não apenas audiência, vocês perguntam, essa turma é maravilhosa, né? Além de levarem com muito bom humor, apesar do horário, estamos todos cansados, né? Mas é muito gostoso, eu gosto demais dessa turma do noturno aqui, da nossa prática penal, porque é uma revisão, né? A gente está vendo tudo aqui e isso serve até para vocês praticarem, como eu tenho visto que vocês têm feito, isso tem feito a disciplina muito proveitosa, tá bem? Para concluir nosso encontro de hoje, eu quero falar só sobre a suspensão condicional do processo, ou sursi processual, tema dos mais importantes, tá? Isso está no artigo 89 e com ele nós terminamos nosso encontro de hoje. Por favor, agora Eric, né? Já que Matheus leu, Eric pode ler o 89 aí nesse revezamento 2x2. Tudo bem. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao fornecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Muito bem. Pessoal, o que é isso? É o chamado sursi processual. O que é que acontece? Sejam crimes de competência do GCRIM ou não, aqui nós levamos em consideração, pessoal, não a pena máxima. O artigo 89 fala nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. E aqui, Mozart, lembrando sua pergunta, aplica-se, por exemplo, ao furto também. É você assim, Rafael, mas o furto não é
uma infração penal de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima do furto simples é de 4 anos e do furto qualificado, 8 anos. Estão lá no artigo 155 do Código Penal, né? Mas veja a pena mínima do furto simples, Mozart. A pena mínima é de 1 ano. Então, nos crimes de furto, por exemplo, o Ministério Público, quando oferece a denúncia, ele pode propor o sursi processual, ou a suspensão condicional do processo. Por que condicional? Porque o processo fica de 2 a 4 anos suspenso, desde que sejam atendidos esses requisitos, né? O acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, e presentes aí os demais requisitos que autorizariam aquela sursi da pena lá do artigo 77, ok? Se terminar esse prazo e não houver a revogação, o que é que acontece? Eric, parágrafo 5º do 89. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Ok? Então, extingue-se a punibilidade se, por exemplo, o juiz suspender aquele processo de furto por 4 anos e, decorridos 4 anos, não foi revogado o sursi processual. O que é que acontece? Expirado esse prazo, que pode ser de 2 a 4 anos, o juiz declara extinta a punibilidade. Dúvidas? Perguntas? Rafael, Vamos lá, Mozart. uma questão. Eu não sei, eu não estou encontrando agora no CP em relação por exemplo, contravenção penal do jogo de bicho. Quando isso, em questão, quando isso vem combinado com, por exemplo, formação de quadrilha ou similar, isso é tratado pelo GCRIM ou não? Ou é Muito boa pergunta. somente... Boa pergunta, hein? Vamos lá. Primeira coisa, Mozart, abra o decreto-lei das contravenções penais, que não está no Código Penal, né? Você não vai encontrar nunca contravenção penal no Código Penal, tá? Porque existe um decreto-lei das contravenções penais, que é o decreto-lei exatamente posterior ou anterior ao Código Penal, que é o Decreto-Lei 3688. Vou colocar o link aqui, tá? No nosso chat, aí você abre aí, em primeiro lugar. Aí, se você clicar nesse link, você vai acessar a Lei das Contravenções Penais. Qual foi a contravenção penal que você falou mesmo? Jogo de bicho. Jogo E também, de bicho. uma outra coisa, isso é aplicado a quem, ao jogador, a pessoa que vai simplesmente e pratica, ou se é a quem explora efetivamente o jogo de bicho? Boa pergunta. Abra lá o artigo, lê aí, eu já vou colocar aqui, tá? Lê aí o artigo 58 da Lei de Contravenções Penais. 58. Eu estou copiando o link aqui. Eu coloquei no chat também, tá? No chat. Pode abrir o chat aí que eu mandei também. Conseguiu abrir? Não, que ele me travou. Tá. Alguém pode ler, pessoal, aí o artigo 58 da Lei de Contravenções Penais. Explorar ou realizar... aí, ó, tá vendo? Tá querendo ler na minha frente. Pode dar, pode dar. Explorar ou realizar a loteria denominada Jogo do Bicho ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração, pena, prisão simples de 4 meses e 1 ano e multa de 2 a 20 contos de réis. Claro. Pessoal, a pena, né? Ignorem essa questão do 20 contos de réis. Esse decreto-lei de 1941.
fiquem apenas com a questão da prisão simples e 4 meses a 1 ano de multa, né? Ignorem aí a descrição, o valor da multa. A partir de 84 da reforma, nós passamos a aplicar a multa de acordo com o Código Penal, a nova parte geral que veio em 1984, tá? Então, Mozart, primeira coisa, tá aí, tá? A exploração do jogo de bicho aplica-se apenas àquele que explora, tá? Que no caso aqui é o bicheiro, né? O sujeito ativo aqui é quem explora ou realiza, ou seja, quem passa o jogo do bicho também está realizando a conduta típica da contravenção penal aí do artigo 58, tá bem? O artigo 50, Eric, que você citou, foi bem interessante você ter colocado isso aí também, de respeito a jogos de azar, tá? Que não é necessariamente jogo de bicho, e sim jogo de azar diverso do jogo do bicho, aí pelo princípio da especialidade, beleza? E aí, Mozart, o que é que acontece? Imagine, você já deu um exemplo no primeiro tempo em relação ao concurso. Rafael, se houver contravenção mais crime, você tem que ver, Mozart, se vamos aplicar a regra do concurso formal e o sistema de aplicação de penas, porque, pelo seu exemplo, parece que a organização criminosa e a contravenção penal excederiam os 2 anos, e aí retiraria da competência do GCRIM e ia para uma vara criminal, por exemplo. Sobre competência, Mozart, nós vamos falar especificamente na aula do dia 12 de janeiro, tá bem? É quando eu vou falar sobre questões prejudiciais e exceções processuais. Então, assim, eu peço que você guarde essa pergunta e me lembre, mas é mais ou menos assim. Rafael, eu tenho 2 crimes. Imagine uma calúnia e uma lesão corporal leve. Eu tenho pena máxima da calúnia 2, lesão corporal leve 1 ano. A competência, se o crime foi praticado em concurso material, e aí tem a questão da competência que vai atrair do Juizado Especial Criminal ambos os crimes, aí eu somo as penas máximas e tiro da competência do GCRIM, colocando na competência da vara criminal, tá bem? Gabriela, professor, então as pessoas só não são imputadas nessa correção, quem joga não, o jogador não, apenas quem explora ou realiza, né? Ou pratica qual é ato relativo à sua realização e exploração, enfim. O jogador não, mas o passador do jogo do bicho, da banca, não é? E o dono da banca também, obviamente, é quem pratica a contravenção. Que aqui no Rio de Janeiro, né, pessoal, é uma tradição, inclusive, da cidade, e que, enfim, é algo que... Né, Pois é, autor do fato. Mas Gabriela, ele não era vendedor, não, ele estava jogando no meio, ele era jogador, é? Pois é, se for jogador, talvez a interpretação que era dada era que ele tenha sido partícipe, enfim. Mas a conduta descrita, é bom ver a capitulação, tá, Gabriela? Para ver se ele não respondia, ele respondia pelo 58. Então é interessante ver a capitulação da conduta dele. Porque aqui, né, analisando objetivamente o tipo do artigo 58, da LCP, nós temos as 2 condutas: explorar ou realizar a loteria, né, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração, né? Enfim, não sei se essa prática de qualquer ato relativo seria aplicada também a jogadores. Eu interpreto de maneira muito restrita o 58, tá? E aí seria fato atípico para quem jogasse, porque o jogo, ou seja, o particular que joga, que vai até a banca e faz a sua fezinha diária ali, né? Mas vejam, isso é tão ínfimo, né, gente? Isso cairia no piso da insignificância, porque... Mas, Rafael, Oi, Mozart. essa questão que a Gabriela falou, que a Gabriela lembrou, é até muito pertinente. Realmente, aqui já houve, agora nem não se ouve tanto, mas já se ouviu notícias aqui no Rio, justamente por causa do hábito, do costume de se jogar em jogo de bicho. Então, havia uma operação policial e todos eram levados para a delegacia, inclusive os jogadores. E esses eram também, não sei se como, nesse caso que você está falando, qualificados como autor do fato,
Porque tem muitos que constantemente, como esse senhor do caso dela, praticam isso. É como se fosse um vício de jogo, a Sim, bem pois dizer. é. Então, Pois já é é. aquele hábito reiterado, aquele hábito já aquele hábito costumeiro. Tem gente que não consegue passar um dia sem jogar no bicho. Isso a gente vê em vários lugares, inclusive que eu trabalhei, que a Aham. gente, por onde a gente circula, essa é a questão. Então, por isso a minha dúvida, se é quem explora, já ficou mais claro. Agora, também se quem pratica, porque geralmente quem pratica tem essa habitualidade, Aham. essa frequência. Não é a primeira vez que, muitas das vezes, que acontece de ser preso, de ser conduzido à delegacia. Exato. Mas vocês conseguem interpretar o artigo 58? Essa é uma pergunta, né? Eu não consigo ler o artigo 58 capitulando a conduta, ou tipificando a conduta de quem joga como praticando o ato relativo à realização, né? Enfim, claro que a polícia, quando chega, faz a abordagem, conduz todo mundo para a delegacia e, pelo rito que nós acabamos de estudar, né, o delegado encaminha o autor do fato, enfim, para o juizado especial criminal. E aí lá é que deve ser feita a individualização da conduta, né? Eu não Mas acho que quem jogue pratique a conduta típica de sujeito ativo, se não um partícipe, enfim, mas isso é uma questão mais de direito material até do que direito processual, né? Mas eu compreendi, porque na prática também é importante também a gente falar isso, né, pessoal? Porque muitas coisas que nós conversamos aqui, que nós explicamos aqui, a dinâmica na prática é diferente. Então, cabe a nós também dizermos, olha, a lei não diz isso, o procedimento não é esse, nós precisamos, obviamente, né? Porque, enfim, as práticas, seja das delegacias, dos distritos da polícia, do distrito policial, da delegacia de polícia, ou dos próprios GCRIMs, né? É muito comum eu ver no próprio Rio de Janeiro um juizado especial criminal tem um procedimento diferente do outro. Por isso que existe o FONAGE, né? Que é aquele Fórum Nacional de Juizados Especiais, para unificar os procedimentos, porque as interpretações são tantas, né, que acaba gerando essas divergências aí que só um fórum, só a discussão e a ampla discussão, considerando a pequena ou pequeno espaço de discussão recursal, né? Você não pode, por exemplo, para o STJ, para discutir matéria de juizado especial criminal, e aí fica esse espaço, pronto aí. Não, é justamente o parágrafo único que É diz, isso. Pois que é, diz isso. Aí incorre na mesma pena, mas o caput não, né? Nós temos aí incorrendo na pena de multa apenas aquele que participa. Pronto, é isso, é quem joga. Então, quem joga está no parágrafo único, então no 58, entendeu? É por aí. Confesso que eu desconheci esse parágrafo único aí em relação ao jogador, mas vejam que ele não é tipificada a conduta dele no caput, né? E sim apenas na pena de multa. Ele não responde aí à prisão simples. Muito boa essa intervenção, viu, Mozart? Valeu. E Cara, eu que te agradeço pela explicação. Valeu, querido. Gabriela também. Gabi, tudo certo? Compreendido? Alguma dúvida a mais? Deixa eu ver. Isso. Exatamente, Giovanni, é isso mesmo. Interpretação restritiva. Exatamente, porque na prática, né, eu tenho um amigo que diz que o juizado especial é o freestyle, né? Vale tudo, assim. Quer dizer, a interpretação que dá, né? Vale dança homem com homem com mulher, vale tudo. E como na vida, né? Deve ser, a gente deve dançar com quem a gente quiser, né? Muito bem, gente. Alguma dúvida a mais? Está tudo certo? Alguém quer perguntar, colocar alguma coisa? Não. Muito bem. Então, é isso. Amanhã vocês receberão mais 2 atividades, como sempre, né? Quero agradecer a audiência qualificada de vocês, a participação, né? Para mim, um professor de prática estar aqui às 10h10 da noite, né? É uma grande satisfação, porque eu vejo o interesse de vocês em se aprimorarem, em se aperfeiçoarem. Estou muito ansioso para voltarmos de fato, né, 100% à nossa aula presencial. E estou planejando também um curso, pessoal, aqueles que querem fazer, já falei isso alguma vez, mas se preparem aí, aqueles que quiserem fazer o OAB segunda fase de penal, nós vamos fazer um curso com atendimentos particulares, né? Estou planejando esse curso porque, pelo calendário, o exame da OAB é o exame número 34, o edital está previsto agora para o dia 10,
e a primeira fase 20 de fevereiro e a segunda para 24 de abril. Então, vejam, entre a primeira fase, dia 20 de fevereiro, e a segunda fase, 24 de abril, temos 2 meses, né? Então, vai ser um intensivo aí de aulas particulares para a gente sentar e fazer uma advocacia artesanal mesmo, para aqueles que têm interesse em fazer a OAB segunda fase, para se prepararem conosco aí, também. Mas é um projeto bem ainda inicial, que eu estou querendo amadurecer com minha equipe também, para que a gente volte com tudo aí em 2022, tá bom? Exatamente, Matheus, a ideia é exatamente essa, né? Obviamente que a gente vai ter todos os cuidados, todas as proteções, como deve ser, né? Todo mundo vacinado, fazendo com frequência os testes. Hoje mesmo eu fiz um teste também de PCR, né? E é isso, Luiz. Então, pessoal, fiquem atentos, tá? Eu vou divulgar para vocês esse curso. Vai ser um curso bem intensivo. Eu estou pensando em reuniões, por exemplo, em encontros 3 vezes por semana, né? Nós teremos aí, no mínimo, uns 15 encontros para resolvermos aí por baixo umas 100 peças. É improvável que você não feche a prova da segunda fase de penal da OAB, que é uma prova difícil, né? Mas que exige uma preparação específica. Então, nosso objetivo é esse, pegarmos aqueles que estão interessados em fazer OAB penal segunda fase, e que vão fazer esse exame agora, né, o exame número 34, cuja edital, atenção, sai agora dia 10/12, no caso, sexta-feira, né, sai o edital. Primeira fase, 20 de fevereiro de 22, e a segunda fase, 24 de abril. Então, quem estiver interessado, é bem provável que comecemos aí já no dia 21 de fevereiro, e levemos vocês aí até o dia 24 de abril com aulas particulares na nossa estrutura. Nós temos um espaço, mas aí eu quero amadurecer essa ideia e transmitir para vocês aí quando tiver tudo pronto, com material didático incluso, né, com atendimento particular, com salas de estudo, com biblioteca, café, água, atendimento de monitores, enfim, um curso muito moderno aí, com preço também que a gente está vendo muito justo, só para realmente atender os alunos da Nacional que têm interesse em fazer a OAB da segunda fase. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos e nos encontramos aí agora na próxima quarta-feira, dia 15 de dezembro, que é a nossa próxima quarta-feira, será nosso último encontro antes do Natal, não é? Depois, só dia 12 de janeiro. Próxima aula, veremos procedimentos especiais, júri, entorpecentes e por aí vai, tá bom? Eu que agradeço, gente. Obrigado pela aula. Adorei estar aqui com vocês, viu? Nos vemos aí na próxima quarta-feira. Valeu, Matheus, Eric, nossos leitores oficiais, Ana Paula, Mozart, Luísa, Gabi, Ana Paula, Suzane, Tiara, Giovanni. Obrigado, gente. Até quarta que vem. Valeu!